Fala pessoal, bom dia, bom dia. Tudo tranquilo aí, tudo bom? Todo mundo consegue me ouvir bem? Bom dia. Compartilhar a tela aqui e vamos começar. Pessoal, então é o seguinte, né, na aula passada a gente implementou, não chegou a implementar toda a funcionalidade, porque a gente vai fechar a funcionalidade hoje, mas a gente, né, implementou mais um pedaço do que a gente tinha ali no cadastrar cliente, ok? Então a gente tinha na primeira aula, né, só os pedidos das informações, tinha criado a aplicação lá e tudo mais. E na aula passada, então, a gente começou, né, a adicionar um cliente lá dentro da lista, né? E aqui a gente já estava listando todos os clientes, fora todas as questões que a gente viu aqui, né, daquela parte básica de orientação a objetos, de como é que funciona aqui em C Sharp. E ao final lá nós implementamos uma regra de negócio, né, para que a gente, ao adicionar um novo cliente, não adicionasse um cliente caso ele já existisse dentro da nossa lista, ok? Dentro da nossa lista aqui, com o mesmo CPF. Beleza. Feito isso, pessoal, né, a gente precisa agora fechar a funcionalidade e a gente precisa fechar a funcionalidade. Só uma pergunta. Ele falou que a minha transmissão acabou. Pera aí, deixa eu transmitir de novo, que acho que fechou sem querer. Vejam lá se... Aí, agora deu certo. O que a gente precisa fazer agora, né, pessoal, é validar, fazer a última validação, mas essa validação é com relação a este dado aqui, né, para que a gente não cadastre um cliente quando o CPF não for o CPF válido. E aí o CPF válido entra dentro de toda aquela questão que a gente conversou na aula passada, que eu reexpliquei para quem já conhecia, para quem já tinha feito comigo a validação do CPF, né? Mas antes então de mesmo tentar cadastrar ele na lista, pessoal, tem algum áudio aberto ali, tá saindo ruído. Mas antes mesmo de tentar cadastrar ele na lista, a gente vai fazer essa validação. E aí, como eu disse para vocês, né, pessoal, o nosso código ele tá ruim, né? Ele não tá bacana, né? Ele dá para melhorar bastante, dá para refatorar, dá para separar. Dena, tá saindo o retorno no teu áudio está aberto, na verdade. Mas eu acho que o Dena não está me escutando, então nós vamos silenciá-lo. Beleza. Então, pessoal, o nosso código, a qualidade do código, ele está fazendo por enquanto o que precisa, né? Mas a qualidade do código ainda não está legal, ok? E a gente não vai se preocupar com isso agora, né? Não até pelo menos terminar essa parte do cadastro do cliente, que é terminar pela validação do CPF. Então a gente vai, vou fazer agora com vocês a validação do CPF. Como eu já tinha mostrado na aula passada, agora eu só vou desenvolver, não vou dar tempo para desenvolver na aula de hoje, já expliquei na aula passada e já teve tempo para fazer, né? Então agora eu vou só desenvolver essa questão da validação do CPF, ok? E claro, a gente vai conversando, vai dar alguns problemas aqui e tudo mais, a gente vai conversando. E aí, fechando isso, aí sim a gente vai conversar sobre, né, a refatoração do código, né, olhar para o código aqui como um todo, né, obviamente que pedaço a pedaço, e vamos identificar o que precisa ser feito, pessoal, para que a gente consiga refatorar esse código, né, e ele volte não, né, porque na verdade nunca ficou bom, né, a gente desenvolveu com o intuito de primeiro só fazer funcionar, mas depois de refatorado, né, como é que esse código ficaria e o que a gente tem que fazer para chegar lá. Porque daí fechando, né, essa primeira parte com o código refatorado, né, o que eu acredito que alguns de vocês já estão implementando boa parte da aplicação
refatorando, separando e tudo mais, né? Então depois que a gente terminar essa parte do cliente, né, listando e cadastrando com todas as regras de negócio com o nosso código refatorado, aí a gente pode implementar, né, as próximas funcionalidades antes da venda, que é o funcionário e o produto, né? E daí a gente já vai implementar, obviamente, da maneira que se espera, né, separando em camadas, com um código bacana e tudo mais, ok? Então é o seguinte, pessoal, para a gente não, né, eu já disse para vocês na aula passada, para a gente não precisar implementar aqui, né? Eu vou pedir o CPF aqui eu já estou verificando se ele está cadastrado lá na lista. Então aqui eu vou chamar um método já, né? Ele vai estar aqui dentro da minha classe Program, né? Não é o correto, mas por enquanto vai ficar aqui. Mas eu não vou criar ele aqui dentro do case 1 sem um método, porque senão vai ficar muito extenso e vai ficar muito ruim de a gente conseguir enxergar as partes aqui. Além de, por eu criar um método, a gente conseguir dar as linhas de retorno, né? Conseguir retornar em cada uma das situações, coisa que aqui eu teria que fazer com o break, né? Se eu tivesse que colocar aqui dentro do case 1, eu tinha que colocar um monte de break. Então eu vou criar um método novo, ok? Para que a gente consiga validar, e esse método por enquanto vai estar aqui dentro. Como é que vai funcionar então, né, pessoal? Uma das formas de a gente criar um método aqui no C Sharp, né, fora ter a questão de escrever todo o método, assinaturas lá e tudo mais, criar o método, né, chamar o método mesmo sem ele existir. E por que a gente pode fazer isso, né? Porque fazendo isso, o Visual Studio ele já vai sugerir para mim a criação deste método nos moldes que a gente imagina, né? Por quê? Porque se eu criar aqui, ó, né, chamar um método validar CPF, aonde eu passo, né, o c.cpf aqui, ó, ponto e vírgula, né, que a gente está passando a string, poderia até passar o objeto inteiro, mas daí lá no objeto inteiro nós teríamos, né, que pegar somente o atributo, ok? Então aqui, ó, quando eu chamo um método que não existe, claro que a primeira questão é que vai dar erro, porque não existe. Mas aqui, né, na lâmpadazinha, pessoal, ele me sugere, ó, a geração do método, e vejam aqui embaixo para mim, ó, que ele já me dá uma estrutura de um método, né, próximo àquilo que a gente precisa. Então ele vai criar, se eu clicar ali, né, um método privado, ele vai ser estático porque a gente está dentro de um método estático, né, ele não vai me retornar nada porque eu não fiz com que ele retornasse alguma coisa, né, eu não estou guardando o resultado desse método em algum lugar e nem testando ele também em algum lugar. E veja que ele já recebe para nós ali a string chamada CPF. Então poderia criar ali, mas, né, podemos fazer o seguinte também. Posso colocar isso daqui, ó, dentro de um método, né? Então, se isso daqui retornar verdadeiro, né? Então daí eu vou executar toda essa questão porque é um CPF válido, né? O que eu quero mostrar com isso? Que se eu coloco isso dentro de um retorno, né, ou eu armazeno o resultado dentro de uma variável, agora vejam lá que o nosso método ele tem um retorno booleano porque ele entende, né, que nesse caso ele deveria retornar um verdadeiro e falso para nós porque a chamada do método se encontra, pessoal, dentro de um if, ok? Ou se eu tivesse armazenado, né, isso daqui, este retorno, dentro de uma variável booleana, aí a gente teria também a mesma situação, ok? Então aqui, ó, eu já posso gerar o método. Vejam que ele vai gerar o método aqui embaixo, ó, né? Então fora do main, obviamente, porque método não pode ser criado dentro de método. Então ele gera aqui para mim, claro que, pessoal, o corpo do método não existe, né? Tem o lançamento de uma exceção, né, de método não implementado, justamente porque não tem como o Visual Studio saber o que a gente quer implementar, então a gente vai substituir isso. E só para não precisar ficar voltando, pessoal, aqui no program, no case 1,
que eu vou fazer, né? Pegar toda essa parte do código referente à parte do cadastro. Então, se o nosso validar CPF ele retornar, né, um resultado verdadeiro, a gente joga toda aquela parte aqui dentro, justamente porque é um CPF válido, e aí ele pode continuar com toda né, o processo de cadastro de cliente. Se não, então olha lá, né? Dá pra gente minimizar aqui, ó, para ver. Na verdade ele não mostra aqui, mas não tem problema. Mas só acompanhar aqui a linha, a gente consegue ver aonde este cara fechou. E aí eu só vou ter aqui um else com uma mensagem dizendo que o CPF é inválido, e ele pode ser inválido por, né, diversas situações, ok? E a gente já vai começar a pensar nessas questões, ok? Então ele vai tentar validar o CPF. Se não for um CPF válido, ele já mostra a mensagem. Se for um CPF válido, vai continuar com toda a lógica que a gente tinha então para fazer a validação, né, do cadastro do cliente, e posteriormente, se der tudo certo, cadastrar esse cara, ok? E aí, beleza, pessoal, então vamos lá para o nosso validar CPF. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar esta linha aqui para não lançar aquela exceção, e aí sim trabalhar da forma que a gente precisa, com todas aquelas questões lá que eu já disse para vocês, da validação do CPF. Vamos lá, pessoal, antes de validar um CPF, isso eu não comentei, se eu não me engano, na aula passada, no final da aula passada lá, mas antes de fazer a validação, toda aquela validação, né, que eu mostrei no Excel lá e tudo mais, há duas situações que a gente tem que testar antes de cair, né, no código, né, e desenvolver o algoritmo da validação do CPF. Então pergunto para vocês, pessoal, antes da gente realmente validar o CPF, que é aquela geração do dígito 1, dígito 2 e todas aquelas questões que a gente vai programar, o que vocês acham que invalidaria um CPF? Quem consegue me dizer aí? O que a gente poderia aqui imaginar que invalidaria um CPF? Exato, então ter menos de 11, né, caracteres. Números iguais e ter mais de 11 caracteres, né? Então a questão da quantidade de caracteres diferentes, de 11 na verdade, ok? Então essa é uma questão que a gente tem que validar. A gente tem que validar a quantidade de caracteres. E aí a gente tem que validar se os números são iguais também, né? Mas antes de a gente validar, pessoal, a quantidade de caracteres, eu considero essa a primeira questão, né? Porque se for diferente de 11, já nem faz nada. O que a gente precisa validar, pessoal, na verdade não é validar, mas também imaginar essa situação, é a questão de que pode vir o número, né? O número pode vir para nós, a string, na verdade, com pontos e traço, né? Porque pode ser que o cara digite lá com pontos e traço, e aqui, por se tratar de uma aplicação console, pode ser que aconteça, né? Porque a gente não tem máscara aqui, basicamente, ok? Que são aqueles campos formatados. Se fosse numa outra aplicação, outro tipo de aplicação, a gente poderia obrigar a ter máscara, né? Daí a gente teria certeza que viria ou não, né? Depende de como a gente vai desenvolver lá. Então, para primeiro, pessoal, a gente resolver esse problema, a gente tem que remover isso daí. Como é que a gente remove, pessoal? Toda e qualquer string dentro do Visual Studio aqui do C Sharp, né? Ela vai ter um método, isso também acontece lá no Java, o método replace, que nos permite, né, fazer a substituição da mesma maneira, pessoal, que a gente faz, né, o procurar e o substituir, que tem em todos os editores de código aí, né,
até não editor só para programação, né, mas para qualquer questão tem um procurar e substituir. Então a gente vai fazer o replace, passando o que a gente quer, né, procurar, o char antigo ali, ó, que ele nos dá a opção. Então a gente quer procurar pelo ponto e a gente quer substituir pelo vazio, ok? Então quando a gente não coloca nada, coloca uma string, né, sem nada dentro, ele simplesmente apaga para nós, né? Então a gente vai substituir a... Só ver um negócio aqui. Porque a gente até tem o remove, né, pessoal? Mas o remove ele vai substituir o caractere e eu tenho que primeiro encontrar ele, né? Então não vale a pena a gente utilizar o remove, até funcionaria. Replace é mais fácil de a gente trabalhar. Então a gente tem que substituir o ponto e a gente tem que substituir, pessoal, o traço. Como? Fazendo a mesma coisa, ó, fazendo mais um replace. E aqui agora eu procuro o traço e também substituo por nada. A única coisa aqui, né, pessoal, a gente tem que olhar aqui, ó, aqui o replace, passando o mouse em cima dele ali, ó, se a gente olhar a etiqueta que aparece, ele vai dar toda a descrição ali e tudo mais, mas esta primeira informação que ele mostra aqui, ó, é o retorno, né? Todo método que você tiver uma etiqueta, né, porque quando a gente cria o método, se a gente não colocar ali as questões para documentar, não vai ter etiqueta. Na verdade tem, mas sem essas informações aqui do meio, né? Mas o que acontece? A primeira informação sempre é o retorno deste cara. Então vejam que neste caso aqui, o método replace retorna uma string. Então o que acontece? Vai pegar o CPF, faz o primeiro replace, isso retorna uma string, essa string que retornou faz o segundo replace, e este segundo replace retorna uma string. Pergunta pessoal, se retorna uma string, o que está faltando aqui? O que eu tenho que fazer nesta linha para poder trabalhar com o CPF sem pontos e sem traço? Já disse isso para vocês. Se um método retorna, o que eu tenho que fazer com isso? Não? Pessoal, se o método retorna, eu tenho que... Vamos esperar. Não preciso converter. Não preciso converter, ó. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Por exemplo, este método aqui, ele me dá retorno. O que eu estou fazendo com ele? Eu estou verificando o retorno deste cara. Mas naquele caso ali, eu não preciso verificar o retorno. Eu preciso armazenar o retorno, né? Eu preciso declarar uma variável que recebe o retorno, pessoal. Todo método que a gente utiliza que recebe, né? Que recebe não, né? Que me dá um retorno, eu tenho que fazer alguma coisa com ele. A questão é, se eu faço somente isso daqui, ele vai executar tudo isso? Vai executar tudo isso, mas eu não estou guardando nada, e se eu tentar utilizar esta variável aqui, ela tem o seu valor original. Por quê? Porque ele não está alterando em cima da variável, né? Ele está me dando o retorno do que isso daí, né? Pode fazer. Então, o que eu preciso fazer pode ser até a mesma variável, receber as devidas remoções dos caracteres. Então, se faz alguma coisa, se o método me dá um retorno, eu preciso fazer alguma coisa. Beleza. Feito isso, pessoal, neste caso aqui, deixa eu até ver. Nesse caso não é necessário, porque ele vai alterar em cima. Ele me dá o retorno, ele me retorna uma nova string com as ocorrências, substituindo. Ele me dá o retorno, deixa eu só fazer um teste aqui. Mas neste caso aqui ele altera em cima, vamos só fazer, da variável, não lembro de cabeça. Mas a questão né, pessoal, se retorna alguma coisa, é sempre interessante pegar esse retorno, porque senão a gente não está fazendo nada com aquele cara ali. A única coisa aqui que não vai rodar, porque o meu método precisa de uma linha de retorno. Então vamos colocar um return verdadeiro aqui para ele parar de dar erro. Mas deixa eu só ver se ele já vai retornar, se ele já vai alterar em cima da variável. Mas é porque eu não lembro de cabeça. Se ele alterar em cima, não precisamos pegar o retorno, mas se não, a gente precisa obrigatoriamente pegar o retorno daquilo ali.
Vamos colocar aqui 123.123, que era no CPF, aqui. Ó, vejam lá, né, pessoal? Ele ficou com o mesmo resultado, por mais que eu esteja mostrando o CPF. Então, a gente precisa, né, pegar o retorno daquilo ali. Eu só não sei porque que ele tá me mostrando este warning aqui. Deixa eu ver o negócio que a gente está utilizando, então ele não vai mostrar lá. Deixa eu só ver o negócio aqui. O que ele está me sugerindo? Ah, ele só... Tá, ele tá pedindo para criar só com o... Deixa eu só ver o negócio. Quando... Tá, é a sintaxe nova ele tá me... O warning que ele tá dando ali é a sintaxe nova do C Sharp. Vejam que, ó, se eu tento utilizar o underline, na verdade eu já vi isso daqui, mas eu nunca utilizei. Para essa situação, né, quando for para fazer uma substituição, ele me permite colocar com underline, mas ele não me deixa utilizar o underline ali na sequência, né? Se eu for utilizar a variável, eu tenho que pegar aqui o CPF. Depois eu trago mais informações sobre esse cara aqui, porque eu também não utilizei, mas eu mostro para vocês também. Faz tempo que eu não tinha visto esse warning aqui, por isso que eu acabo nem utilizando, porque eu acabo fazendo dessa forma, mas depois dou uma olhadinha melhor nessa questão. E aí beleza, aqui a gente já remove, se vocês quiserem fazer um teste para ver se resultou, né, uma string sem pontos e traços, imprimam ali, mas ele já vai retornar aqui e guardar na nossa variável. E aí o que a gente precisa fazer é verificar se agora o nosso CPF, esse sim ele é, né, no atributo length, que é o nosso tamanho ali do CPF, se ele é diferente, pessoal, de 11. E se ele for diferente de 11, né, eu simplesmente, que é igual, eu simplesmente posso retornar, pessoal, um falso aqui. Ok? Ah, professor, mas não preciso fazer mais nada? Não, porque se é diferente, né, o tamanho dele é diferente de 11, eu simplesmente retorno falso e fechou. Né? Se ele cair aqui embaixo, significa que não era diferente de 11, e aí ele retornou por enquanto true e passou nessa nossa primeira validação, que é a quantidade de caracteres. Ainda, pessoal, é possível, né? Toda vez que a gente tem um if, e esse if ele tem uma linha apenas, a gente pode tirar as chaves, ok? Então, ele vai cair aqui caso seja diferente de zero, ok? Então, eu não preciso das chaves se tem uma linha de retorno e apenas uma linha. E ainda mais, pessoal, posso deixar na mesma linha, ok? Daria para a gente fazer desta forma também, ok? Eu gosto de manter ali as chaves, né? Mas funciona na mesma linha e sem as chaves, né, também funciona se tivermos apenas uma linha dentro do if, ok? E aí vamos testar ali, ó, faz um pouquinho e testa sempre, testando, né, fazendo uma pequena parte do código e testando, e depois a gente vai para a questão de verificar se todos os números são iguais. Opa. 23.123, ó, ele diz que é CPF inválido, porque tem menos, né, na verdade, aqui tem que testar perto, vamos testar aqui, cadastrar cliente, 1, 2, 3, então vamos testar aqui, ó, com 10 caracteres, ó, CPF inválido, vamos testar com 12 caracteres, 10, 11, 12, ó, CPF inválido, e agora com a quantidade correta, opa, correta de caractere, mas faltou um 8 aqui, ó. Então foi menos, vamos de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha lá, cliente cadastrado com sucesso porque a quantidade de caracteres era
era igual a 11, ok? Próximo passo, então, pessoal, é verificar se todos os números são iguais e daí fazendo, né, a remoção dos pontos e traço, verificando se é diferente de 11. Se todos os números são iguais, daí a gente pode pensar na questão da validação do CPF em si, né? Então vamos lá. Para isso, pessoal, até a gente poderia fazer um for perguntando se mas isso a gente, se o número que a gente está percorrendo, o caractere, né, a posição, na verdade, que a gente está percorrendo, ela é igual, né, ou diferente, tanto faz que a forma de fazer a pergunta, se ela é diferente da próxima posição, e daí a gente validaria com um laço de repetição se todos os números são iguais ou não. Se o próximo fosse diferente, a gente já sabe que os números não são iguais. Então daria para fazer dessa forma, ou fazer com switch case. Vou fazer com switch case, depois a gente pode refatorar este switch case para este laço de repetição, ok? Mas por enquanto, então, eu poderia ter um switch que recebe o meu CPF e pergunta, né, pessoal, se ele é, né, igual a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Se for, eu simplesmente, pessoal, já posso retornar falso. Ok? Não precisa ter o break, posso deixar na mesma linha também. Ok? E aí é só eu repetir isso para todos os outros números. Beleza? Então não precisa, né, sempre que tem um return, não precisa ter o break, não precisamos do default neste caso também, que seria aquela opção que não está prevista dentro do case, né, que cai ali dentro caso não seja nenhuma dessas, mas aqui a gente só precisa verificar se todos os números são iguais, a gente dá, né, pode fazer desta forma. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, né, 10, isso aí. E aí aqui, só a gente trocar para os números iguais. E aí fechou. Vamos lá, 7, 8, 9 e 0. Ok? Então tá lá, ó, pessoal, já fizemos as duas verificações necessárias. Verificar se um número é diferente de 11, ok? E para verificar se, né, eles são iguais, beleza? Então eu vou deixar aqui, ó, só 2 minutinhos para se alguém precisar alinhar. Como eu disse, essa parte eu vou fazer bem mais rápido do que se fizéssemos juntos, porque já expliquei na aula passada, já teve tempo para fazer. E aqui é só lógica, né, pessoal? E regras de negócio. Então aqui vou fazer, só vou dar um tempinho entre uma parte e outra, mas já vou continuar na sequência, beleza? Então vou deixar 2 minutinhos só para se alguém precisar dar uma alinhada, e aí na sequência eu já continuo. Exatamente, Dana. Quando a gente tem dentro de um switch retornos, você não precisa do break porque ele não vai executar o que tem após o retorno, né? Ele vai sair pela linha de retorno e, né, simplesmente deixa de executar o que temos na sequência. Beleza? Ok, pessoal. E aí agora vamos testar, né? Não testamos isso daqui. E depois vamos validar então o CPF com toda aquela lógica lá e tudo mais, né? Então vamos lá, né? O nome do cliente, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ó, CPF inválido. Vamos testar com mais um, né? O ideal, obviamente, era testar com todas as opções, mas vamos testar aqui com mais um, ó. Eu fiz errado, né? Fiz no nome. Ó, CPF inválido. Aí, vamos testar mais uma vez, mas daí com um que seja válido. Ó, vamos mudar só o final. Ó, cliente cadastrado com sucesso. E maravilha, funcionou tudo certinho, do jeito que a gente espera. E agora sim entra toda aquela lógica, né, de fazermos a validação do CPF.
Não vou novamente, pessoal, colocar lá no Excel, né, mostrar o site, mas o que a gente precisa, né? Um cuidado que a gente tem que tomar, pessoal, e isso às vezes acaba acontecendo, já peguei algumas vezes em sala de aula, é que como a gente já viu lá, a gente sabe que num primeiro momento, para gerar o primeiro dígito e depois comparar ele lá com a penúltima posição, a gente trabalha com as 9 primeiras posições do nosso vetor. Né? A gente vai lá percorrendo somente as 9 primeiras, e aí o pessoal acaba digitando somente 9 valores, né? Só os 9 primeiros dígitos. Se você fizer isso, obviamente que já não cai aqui, ó, que já cai aqui, e já não é um CPF válido. Então você tem que digitar o número inteiro, e a gente vai gerar, por mais obviamente que já tenha os 2 últimos caracteres lá, a gente vai gerá-los para que a gente possa comparar, né? E ver se o que foi gerado é igual ao que foi digitado, né? Mostrei para vocês lá na aula passada no Excel. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então a ideia aqui, ó, pessoal, é que primeira coisa a gente percorra, e daí eu vou colocar um comentário aqui, ó, só dígito 1, só para a gente saber que está validando o dígito 1 aqui, é que a gente faz o seguinte: percorra, né, os 9 primeiros dígitos. Então a gente vai, né, começar no dígito 0, enquanto o nosso i for menor, pessoal, do que a penúltima posição. Então a gente sabe que a penúltima posição é a posição 9, porque vai de 0 a 10, né? Então a gente tem que colocar aqui que seja menor do que 10. Menor do que 10 não, né? Menor do que 9, porque daí ele vai do 0 ao 8, ok? Ou menor ou igual a 8, tanto faz. Mas a gente tem que fazer, né, com que vale de até a antepenúltima posição, né? Não é a penúltima posição, porque a penúltima posição é o dígito 1, a última é o dígito 2. Então a gente tem que fazer com que vá do 0 ao 8, né? Então a menor do que 9 ou menor ou igual a 8. E, pessoal, já pega aqui, ó, e já faz um write line para ver se ele imprimiu as posições que vocês esperavam, né? Já para ver se está indo até onde você espere. Por mais que seja simples, pessoal, testa pedaço a pedaço, porque às vezes a gente acaba errando na parte mais simples do código. E aí o seguinte, pessoal, para a gente poder trabalhar com este cara aqui, ó, que é a nossa string, como se fosse um array, né? Porque a string, pessoal, nada mais é do que, né, da sua forma mais pura lá, né, um vetor de caracteres. Toda string é um vetor de caracteres, né? E na verdade o tipo string ele não seria necessário para a gente programar se a gente soubesse, né, e trabalhasse com um vetor de char, ok? Mas claro que a string vem para facilitar a nossa vida, porque se a gente trabalhasse com um vetor de char seria a mesma coisa, né? Um pouco mais difícil, porque daí teria que implementar muitas coisas na mão, né? Mas a string, no final das coisas, ela não existe, ela é só uma representação e uma facilitação de um vetor de char. E aqui em C Sharp, pessoal, para a gente pegar essa string e trabalhar com este vetor de char, diferente do Java, a gente, pessoal, pode pegar ele aqui e já trabalhar direto como se fosse um vetor. Então, passando com shades aqui, ó, e passando uma posição, a gente já está trabalhando como se fosse um vetor, ok? Não tem na verdade, não é que não tem, mas não precisa converter essa string para um array de char. Não tem um método específico como a gente tinha lá no Java, um ponto .get que pegava aquela posição específica, né? Então aqui só passa lá a posição que você quer e aí você já está trabalhando, pessoal, com o vetor de char. E obviamente que se você pega de um vetor de char uma determinada posição, você está pegando um char, ok? E não uma string, ok? Então cada posição agora do nosso vetor é um char, né? E não mais uma string. Então vamos lá, opção 1, ok, colocar o meu CPF. Ó, e ele foi aqui até a penúltima posição, ignorando a 0 e a 4, e mostrando ali para nós os valores. Beleza. E aí o que a gente já sabe lá, né, pessoal, é que ao percorrer,
né, as posições do nosso vetor, eu tenho que multiplicar por um peso que vai decrescendo à medida com que nós vamos passando por cada posição do vetor. O peso, num primeiro momento, para o dígito 1 começa em 10, para o dígito 2 começa em 11. Né? Então eu vou criar aqui em cima, ó, algumas variáveis que vão nos auxiliar. Né? Então eu vou criar aqui, ó, o peso, que já vai começar em 10. Vou criar, pessoal, a soma, que vai ser a somatória de todas as multiplicações, que vai começar em 0. E vou criar uma multiplicação, que depois não vai nem precisar, mas vai servir para nós aqui para começar a trabalhar. Como a multiplicação vai receber, né, e não vai acumular, né, então eu não preciso fazer ela receber nada aqui no começo, porque simplesmente agora eu vou fazer com que ela receba algo, ok? Então, primeira coisa, né, pessoal, peso menos menos, para não esquecer de ir decrementando o valor. E aí a gente vai, então, fazer com que a variável multiplicação receba o que? Já vimos que está percorrendo de forma correta na posição I, né? Então a gente está pegando aquela posição e multiplicando por um peso, por 10 não, né? Por um peso que ao final... Tá difícil, estou com soluço, desculpa. Que ao final, pessoal, está decrescendo, né? Tá reclamando aqui que eu não estou utilizando. Deixa eu só ver um negócio aqui também. Ele entende que quando não... Esse descarte, depois eu fui ver, não é para isso. Ele serve para desconstruir, que nem no Java. No JavaScript. Mas depois eu quero ver se ele serve para mais alguma coisa. Porque eu não vi esse cara aqui para essa situação. Beleza, pessoal. Então ele está reclamando basicamente que a gente não... por mais que tenha guardado ali o valor, não está basicamente utilizando ele para mais nada, né? Não adianta só ele guardar o valor e não fazer mais nada. O que a gente vai fazer aqui, ó, pessoal, só para ver se está correto, e quem implementou, pessoal, o CPF, né, a validação do CPF, não lembra dessas questões ou nunca tinha implementado, com certeza vai cair nessa situação. O que eu vou fazer aqui, ó, é uma interpolação como se fosse uma tabuada, para que eu consiga ver qual é a posição do meu vetor. Então, CPF na posição I, ok? Vezes o meu peso. Opa, e faltou fechar aqui. E sobrou aqui no final. Vezes o meu peso, que é igual, por isso, pessoal, a multiplicação. Até poderia ter colocado aqui, né? Mas fica mais fácil ali da gente entender, né, de visualizar aqui esta questão. Ctrl. Cadê? Deixa eu fazer o seguinte, né? Eu já vou baixar aquela extensão lá, que eu acho que vai ser bem útil, que é o Format on Save, né? Deixa eu baixar ela aqui já para adicionar aqui. Format on Save. Ele vai formatar, né, pessoal? Como o próprio nome já diz. Mas eu vou ter que fechar. Tá, então fica para depois. Mas daí já está instalado. Toda vez que eu salvo, daí ele formata. Eu não preciso dar o atalho de formatar toda vez, né? Eu só mando salvar. Ou quando eu dou o play aqui, ele vai salvar automaticamente. Acredito eu, né? Que não só quando eu peço para salvar, mas quando dermos o play, ele vai salvar e bem provavelmente já formate lá para nós. E aí, ó, pessoal, multiplicamos posição por peso, criamos aqui uma tabuada, como se fosse uma tabuada, para que a gente consiga ver se o resultado é um resultado que a gente espera. Vamos testar. Beleza? Então vamos lá, vou colocar aqui. Vou colocar com o ponto agora, ó, só para a gente ver funcionando. Não testamos essa parte. 0,4. Ok. Tá lá, ó, pessoal. Ele ignorou, né? Lembra que ignorou não, né? Removeu esses caras aqui, por isso que caiu aqui. E olha lá, ó, pessoal. Estamos multiplicando. E a multiplicação ela não está, né, do jeito que a gente espera, justamente porque se eu multiplicar 0 vezes 10, o resultado está dando 480.
e não 0 como deveria, né? E um 5 vezes 9 deveria dar 45, né? E um 3 vezes 8, 24 e assim por diante, ok? Então ele não está multiplicando, pessoal. Na verdade, não é que ele não está multiplicando, mas a gente está tendo algum problema na hora de multiplicar. Antes de a gente entender, e aí eu vou perguntar para vocês para ver se quem que me dá uma luz aqui para a gente conseguir identificar qual é o problema. Vamos pensar, pessoal, na seguinte situação. O peso, a gente acabou de criar, ele é um inteiro, ok? E ele começa em 10. Então a gente pode partir do princípio que se a gente criou uma variável inteira que recebeu 10, esse cara aqui está correto, né? E talvez o que esteja sendo feito errado aqui é a parte da onde a gente pega este cara da nossa string, né? E trabalha com ele como se fosse um vetor. Mas vamos imaginar que este cara aqui está correto. O 10 é o 10 mesmo. Aí pensem comigo, se eu tenho 10 e eu multiplico esse 10 por alguma coisa e o resultado final dá 480, então vejam, eu peguei o 10, multipliquei por alguma coisa porque, né, é o nosso zero, mas bem provavelmente não seja um zero. Então eu peguei 10 e multipliquei por, né, alguma coisa e deu 480. A pergunta é, quanto é esse alguma coisa? Quanto é que ele está considerando este zero, pessoal? Quem consegue me dizer? 48. Por quê? Porque se eu multiplico por 10 dá 480, só pode ser 48. Ah, professor, como é que você sabe disso? Porque é a matemática básica, né? Se eu pegar 480 e dividir por 10, dá aquele mágico 48. Ok? A gente faz a prova real ali. E a gente então consegue, pessoal, por mais que ainda não saiba o porquê, né, entender que aquele cara ali, ele está sendo considerado como 48. Ah, professor, mas por quê? Antes da gente ainda entender o porquê, quem vai me dizer o porquê são vocês, vamos fazer a seguinte situação. Ah, não sei o porquê, não vou procurar ainda, e eu vou colocar um breakpoint para ver o que está acontecendo. Ok, eu vou colocar um breakpoint aqui para ver o que está acontecendo. Beleza, então vamos lá. Qualquer coisa, vamos lá. Agora não vou colocar ponto e vírgula, ponto e traço, né? Ó, caiu aqui. Olha lá, vamos passar o mouse em cima do peso, ó, peso 10. Ó, maravilha, né? Multiplicação, ó, recebeu 480. E se eu olhar aqui, ó, o CPF, ele, né, porque ele não marca aqui a... Deixa eu ver se ele faz aqui rapidamente, mas não, né? Mas já mostro como é que faz, ó. Se eu passo o mouse em cima, eu só consigo ver a string, eu só consigo ver o i, né? Como é que eu posso fazer aqui, ó? Quando eu quero marcar, quando eu tenho uma situação como essa, né? Posso marcar todo esse cara, ó, e mesmo assim ele não faz nada. E aí você vai clicar com o botão direito e vai ter aqui, ó, um Quick Watch, né, uma visualização rápida, e daí ele vai pegar toda essa marcação para nós, ok? Tudo que está marcado. Então nesse Quick Watch aqui, ó, pessoal, olha que legal. 0 e um 48 ali do lado. Beleza, então a gente já conseguiu descobrir que do nada não está vindo, ok? Que ele tem um 0 aqui, ó, que é um char, por isso que está entre aspas simples. Tudo que fica entre aspas simples em C Sharp e em Java, pessoal, é um char, ok? Aspas duplas é uma string e aspas simples é um char. E aqui ele considerou este char como este número 48. Agora sim a pergunta de R$1 milhão, pessoal. Da onde é que vem esse 48? Ou o porquê é que ele está considerando este cara como 48? Quem consegue me dizer da onde que vem isso? Por que 0 é igual a 48? Vocês já devem ter visto isso daí. Já devem não, né? Com certeza vocês já viram isso daí. E este número 48, pessoal, vamos esperar o que o Daniel vai colocar ali. Mas o 0, pelo menos, a gente tem que saber por que do 48. Os demais, pessoal, obviamente fica difícil de saber. Mas o 0 é um número que a gente marca porque o 0 é o 0, né? Ele está multiplicando o char, mas ok, a gente sabe que ele não está multiplicando o número 0. Ele está multiplicando o char
E ali está aparecendo 48. Mas por que 48? É isso que eu quero saber. Da onde que vem o tal do 48, né? O 48 a gente já viu que ele pegou, né? Mas o porquê o 48? É como se fosse o endereço do número 0. Quase lá, mas da onde que vem esse 48, galera? Vocês já viram isso daí, vocês já sabem que existe, mas vocês não sabem o porquê, não estão lembrando o porquê. Linguagem de máquina? Não, né? É o endereço do número 0? Talvez, mas ele é um endereço em uma determinada tabela. Que tabela é essa? Vamos abrir aqui, ó. Tabela ASCII, ok? Se vocês não ouviram falar nisso daí ainda, pessoal, corra atrás, né? Tabela ASCII, pessoal, é uma tabela onde a gente tem, né, as informações pré-definidas para todos os números, símbolos e tudo que a gente tem. Tem toda a explicação aqui e tudo mais, né? Mas é a tabela onde a gente tem todos os símbolos que a gente pode utilizar, ok? E aí, se vocês olharem aqui, parará, decimal, caramba, ó, 48, e o nosso sinal é o número 0, né? Consequentemente, próximo, o 1, 49, parará, parará, e aí vai, né? Então, quando a gente trabalha, pessoal, com o char, o que retorna para nós é o código da tabela ASCII, ok? Então, por isso que eu disse, o 0 geralmente a gente sabe porque é o 0, os demais números a gente consegue até descobrir, porque obviamente vai de 1 em 1, mais, né, letras e números, números não, né, mas letras, símbolos e tudo mais, isso já fica um pouco mais complicado lá de lembrar, né? Então, toda vez, pessoal, que você faz a multiplicação, né, de um char pelo... Uma multiplicação não, né, um cálculo, basicamente, utilizando um char, ele não está pegando, pessoal, o conteúdo como se fosse um texto, né, ou o número que a gente esperava. Ele vai pegar, pessoal, o número da tabela ASCII, por isso que se eu faço isso daqui, ó, funciona. Ah, professor, mas como é que você está multiplicando o peso, né, o 10 lá no começo, pelo H? Porque aqui ele não está considerando o H, ele está considerando o valor da tabela ASCII. Então aqui, ó, se eu faço isso, aí não, porque isso é uma string, ok? E se eu faço isso, menos ainda, né, porque isso é uma string. Mas, né, isso daqui ele consegue fazer, porque daí ele pega este cara aqui, ó, e considera o número da tabela ASCII, ok? O código da tabela ASCII daquele caractere ali. Beleza, vamos voltar ao que era, aqui, ok. Beleza, pessoal, então se a gente acabou de ver que se utilizarmos o char, né, e multiplicar e calcular alguma coisa com ele, vem o número da tabela ASCII, aí pergunto para vocês, o que a gente precisa fazer aqui, né, o que vocês imaginam que a gente precisa fazer para resolver essa situação, para que ele não pegue este 48? Converter para número. Beleza. Então vamos converter para número. Então a gente já sabe que temos o convert, e vamos converter este cara para número. Deletamos aqui o espaço e convertemos aqui para número, ok? Então a gente está pegando a posição específica, convertendo para um inteiro, e após esta conversão a multiplicação pelo peso, e aí vamos testar, né? Vamos colocar ali na tabuada de novo para ver se funciona. Beleza, vamos testar aqui. Cadastrar cliente, qualquer coisa lá. Teste com 3, parará. Opa, sobrou um 9. E aí, pessoal, a gente tem o mesmo resultado.
E faz muito sentido ter o mesmo resultado, né? Por quê? Porque 48 é número, né? 51, 50, os próximos são números, né? Então eu estou pegando o 48, que significa, né, que representa o zero, convertendo para número. 48 para número é 48, ok? Então não adianta eu simplesmente converter o nosso char para número. Por quê? Porque já é um número, ok? O que retorna aqui, ó, pessoal, né? Isso daqui, ó, inclusive se a gente não, dessa forma não vai funcionar. Não, dá pra gente testar. Int. Vamos colocar aqui, ó. ASCII. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso daqui. Ó, estão vendo aqui, ó? Eu consigo jogar direto este cara aqui, ó, dentro de um inteiro. Ok? Por quê? Porque isso daqui retorna um, né? Então, se eu converto diretamente, ele está pegando o mesmo 48, né? E está convertendo para inteiro. Então, basicamente, ele está pegando um inteiro e convertendo para um inteiro. É isso que ele está fazendo. Se isso daqui, pessoal, não funciona da maneira que a gente espera, pergunto novamente, o que a gente poderia fazer agora para não converter para número direto? O que vocês acham que antes de converter para número a gente precisa fazer? O que acontece aqui, pessoal, é que existem várias formas de a gente fazer isso. Depois, se vocês pegarem ali, né, como converter de char para número, né, para inteiro, vão aparecer várias formas. Mas a grande questão aqui é, pessoal, se eu tivesse, por exemplo, isso daqui, tem uma string, e eu quero converter essa string para número, aí sim a gente consegue pegar o número da string. Né? Então, o que a gente precisa fazer neste caso aqui, pessoal, é converter isso daqui para string, porque daí sim ele considera o valor contido ali dentro e não o código da tabela ASCII, e essa string a gente pode converter, pessoal, para número, ok? Além desse, eu não me engano, não lembro de cabeça, mas dentro do char, a gente vai ter aqui, ó, um convert. Ó, aqui ele vai converter para UTF-32. Ó, ele pega o valor numérico. Aqui ele retorna um char, mas daí a gente pode colocar ele dentro de um inter, de um inter, mas dá para utilizar este cara aqui. Ó. Dentro da classe char, existem vários métodos para a gente trabalhar com o char. Mas aqui para ficar mais, de repente, fácil de entender o que está acontecendo, ó, ponto toString. Então eu converto primeiro este cara para string, então se era 0, vira um 0 em um formato de string, e aí este cara aqui ele é convertido para número, então daí a string 0 vira um inteiro 0, ok? E daí esta multiplicação, né, vai acontecer de forma correta. Então, pessoal, por mais que pareça simples, é importante fazer e testar, porque se eu não faço isso daí e já faço a somatória, porque parece um negócio simples, ao final não vai dar o valor que a gente espera. Daí tem que começar a colocar breakpoint, ver aonde que está falhando, o pessoal começa a imprimir um monte de coisa na tela ali e tudo mais, né? Então agora sim, agora ele, né, gerou os números que a gente precisava e, né, podemos remover já esta impressão. E como eu disse para vocês, a multiplicação não vai ser necessário, porque eu vou pegar a variável soma e já vou fazer o acúmulo dela aqui, ó. Ok? Então já faço o acúmulo dela aqui, pegando, né, passando por cada posição, fazendo as multiplicações e aí já acumulando dentro da variável soma e não esquecendo de, ao final, né, fazer o decremento ali da variável. Beleza, agora já tem o valor da soma, aqui este valor vai estar correto, então não vou imprimir ele ali na tela. E aí agora vai aquela verificação, aquela regra de negócio que existe, né, no cálculo do CPF. Se
o resto da somatória for menor do que 2, faço uma coisa, se não faço outra coisa. Então eu tenho que verificar, pessoal, o resto. Então vamos criar uma variável para o resto e já vou aproveitar para gerar a variável do dígito 1 e do dígito 2. Ok? Então uma variável que guarda o resto e uma variável que, né, ou duas variáveis, né, uma para armazenar o dígito 1 e uma para armazenar o dígito 2. Então olha lá, pessoal. Se não, né? Primeiro vamos guardar o resto aqui, ó, que vai ser o soma percent 11. Então a gente vai fazer a divisão por 11, mas vai pegar o resto e não o resultado, ok? Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Né? Verificar se o resto é menor do que 2. Ah, professor, não dava para colocar direto no if? Até dava. Até nem precisamos dessa variável, mas eu vou precisar do valor de resto depois, então para calcular apenas uma vez eu estou guardando dentro da variável. Então, se resto for menor do que 2, o meu dígito 1, pessoal, obrigatoriamente é 0. É isso que eu disse para vocês. É este cara que nós temos que gerar. E a geração dele, né, pessoal, é simplesmente armazenar isso daqui dentro de uma variável. Ok? Depois de todo este processo aqui que a gente acabou de fazer. Então, se for menor do que 2, né, o dígito 1 é 0. Beleza. Se não, o dígito 1, pessoal, é o resto, 11 na verdade, menos o resto. Ok? Então eu só armazeno aqui, né, mas poderia colocar, né, isso daqui no lugar do resto aqui, isso daqui no lugar do resto aqui, ok? Mas como, né, para não precisar fazer o cálculo duas vezes, eu estou armazenando o resultado aqui, beleza? E, pessoal, detalhe, tudo isso daqui dá para fazer em uma linha apenas. Ah, professor, mas tem um if, como é que faz um if numa linha? Utiliza o if ternário, ok? Se vocês nunca ouviram falar nesse cara, existem várias linguagens de programação. Quando a gente for refatorar o código, podemos fazer dessa forma também. Beleza, pessoal. E aí vamos para, obviamente, testar o que aconteceu. Vamos imprimir o dígito 1 na tela. Só para ver se ele chega naquele resultado que a gente espera. Então aqui primeiro eu vou testar com o meu CPF, ele tem que gerar o 0. Ok. E depois testo com outro valor lá, né, com outro número, para ver se ele gera um número diferente, a não ser que eu acerte os números, bem provavelmente ele deu um número diferente, né? Ó, então o CPF correto, ele tem que mostrar este 0 aqui, né? Não é este. A gente gerou este 0. Ó, 0. 0, 0. Então sabemos que este cara aqui, ó, né, tá correto e o primeiro dígito é o dígito correto. E agora vamos fazer um teste aqui só para ver se dá um outro valor, a não ser novamente, como eu disse, que deu valor na lata lá, né? Vamos colocar aqui qualquer coisa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá, vamos chutar aqui para isso. Eu acho que vai ser o 6 e o 7, né? Não sei que CPF é esse, pessoal, mas bem provavelmente não seja este dígito que gere lá, né? Vamos dar um Enter, ó, 7. Então, para este número aqui, estes 9 primeiros dígitos, este era o cara que deveria dar aqui, né? Deveria ser 7 no lugar de 6. Quase, quase. O chute não tá tão ruim, né? E é chute mesmo, né? Porque calcular isso daqui de cabeça, não temos essa habilidade. Beleza. Fechamos o primeiro dígito. Ok? Fechamos aqui o primeiro dígito, dígito 1. Fechamos, imprimimos ele, não precisamos mais imprimir. Então vamos deletar aqui, já testamos. Ok? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, feito o dígito 1, qual que é o primeiro passo, pessoal?
qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro? Não, né? Qual que é o próximo passo que a gente tem que executar aqui? Geramos o dígito 1. O que vocês imaginam que a gente precisa fazer agora na sequência? Gerar o dígito 2. Ok, precisamos gerar o dígito 2. Mas, pessoal, vamos lá. Vocês acham que faz sentido a gente gerar o dígito 2 se o dígito 1 não bater? Né? Por exemplo, exatamente com aquela situação ali que vocês acabaram vendo. Né? Então, digitei um dígito, um CPF errado, já validamos o primeiro dígito. E o dígito 1 não é um dígito correto. Vocês acham que a gente precisa gerar o dígito 2 e validar? Ou não? Se o dígito 1 já for um dígito errado, a gente já pode parar por ali ou continuamos? O que vocês acham? Pode parar e mandar uma mensagem que o CPF é inválido, né? Exatamente isso. Então, o que acontece né, se o dígito 1 já é um dígito, né, que não é um dígito que bateu ali, né, não é o dígito correto, a gente já pode parar por aqui. Não faz sentido eu continuar, pessoal, porque se este cara não é correto, o segundo até pode ser correto, mas o primeiro não vai ser, então acabou por ali. Ok? Então o que a gente precisa fazer ao final do dígito 1, né, parar por aqui essa questão, né, e invalidar o nosso método. E aí o que eu preciso fazer é verificar se o CPF na posição 9, penúltima posição, é igual ao dígito 1. Igual não, né? Se for igual, não precisa nem verificar, né? Se é diferente. Se for diferente, retorno falso. Ok? E se retorna falso, já tem mensagem. Maravilha! Olhando para isso daqui, pessoal, que acabamos de fazer, né? Estamos comparando o dígito que foi gerado com a penúltima posição. Pegamos a penúltima posição porque a última é a 10ª. Olhando para isso daqui, vocês acham que vai dar certo ou vocês acham que vai dar errado? Ao colocarmos um dígito que não bate lá, né? Que não é um dígito correto. Vocês acham que ele vai mostrar a mensagem que está errado ou ele vai mostrar a mensagem que foi cadastrado lá porque era um valor correto? Ou seja, este if funciona ou não funciona? Exatamente, né, pessoal? Se a gente colocar aqui, ó, rodar esse cara, ele vai falar que foi um CPF válido, por mais que o CPF não seja válido. Então aqui, ó, para testar essa questão, eu vou colocar o meu CPF novamente, mas ao invés do 4, do 0 aqui, né, colocar 1,4, ó. Então deveria ser 0, tá 1,4. Ó, ele mostrou que o CPF é inválido. Porque não era... Deixa eu só fazer um teste aqui, mas era para ele mostrar que era um CPF válido. Não era para ele cair ali. Deixa eu só ver um negócio. Não, tem alguma coisa que está batendo antes. Ah, na verdade, eu que falei errado, né, pessoal? Aqui ele vai dar realmente que é diferente, né? Mas ele deveria dizer que é igual. E na verdade eu não tenho que testar com... Viajei. Não tem que testar com um número diferente, tem que testar com um número igual, né? 053, 634, 199, 04, né? Então vai gerar o 0, aqui nós temos o 0 e quando eu dou o Enter, ele vai dizer que o CPF é um CPF inválido, ou seja, o dígito que foi gerado aqui,
né? Este cara que foi gerado aqui tá dando como se fosse diferente deste cara aqui, o que não poderia, né? Ele deveria dizer que é igual e cair aqui embaixo. Por que ele deu que foi diferente, pessoal, né? Então ele caiu neste if aqui. Este cara é diferente desse e por isso que ele retornou falso, ok? Por quê? Justamente porque ele está considerando este cara aqui, pessoal, como um char, né? Ele não está considerando este cara como um inteiro, ok? Justamente porque a gente já viu, né, todos esses porquês. Então o que a gente vai fazer é converter para inteiro a conversão do char para string, ok? E aí agora sim, né? Agora a gente já tem os valores com o mesmo tipo, no mesmo tipo ali, beleza? E agora ele vai, né, passar por aqui, né? Os números, se a gente digitar ali forem iguais, ele vai passar por este cara e vai retornar um verdadeiro. Olha lá, 04. Ó, cliente cadastrado com sucesso, então não era diferente. Se a gente entrar ali novamente agora, colocar um dígito que seja errado, aí CPF inválido já não bateu, já parou por ali e fechou. Agora sim, pessoal, agora o que a gente precisa fazer é basicamente a mesma coisa, só que para o dígito 2. Então vamos fazer aqui também. O que acontece aqui, né? Ao invés de ir até a oitava casa menor do que 9, a gente vai até a nona casa, que é menor do que 10. O peso inicia em 11, né? E aí a gente troca os valores aqui, né? Da variável do dígito 1 para a variável do dígito 2. Então, olha lá, o que eu vou fazer? Vou copiar e vou colar aqui, né? Sempre que fazemos isso, pessoal, alguma coisa está errada, né? Então, como não estamos nos preocupando com a qualidade do código por enquanto, eu vou copiar e colar, mas daria para a gente, obviamente, fazer de uma forma com que a gente tivesse apenas uma vez isso daqui, que fossem executados, né? Temos essas linhas de código, mas vamos executar elas duas vezes para fazer o código, o dígito 1 e o dígito 2. Ok? Aí é o seguinte, o que a gente precisa fazer aqui? Primeira coisa, né, pessoal? Vamos mais uma posição. Então a gente vai agora menor do que 10 dentro deste vetor. A variável soma, a gente droga, a gente reinicia ela. Por quê? Porque se a gente não reiniciar com 0, ela vai ter, pessoal, o valor antigo, né? O valor, né, que foi acumulado aqui. Então a gente vai reiniciar soma. Legal. Outra coisa é que o peso, por a gente andar uma casa a mais, ela tem que começar com um valor maior. Então o peso começa com 11. Ok? Então reinicia a variável que recebe o acúmulo das multiplicações, reinicia o peso em 11, né, porque é o que diz lá a regra. A regra de negócio, né, pessoal, é a mesma, né? Então a gente pega o resto, parará, só que ao invés de guardar em dígito 1, a gente guarda em dígito 2. Ok? Então aqui estamos gerando o segundo dígito, ok? Aqui a gente muda para dígito 2 e aqui a gente muda para 10. Penúltima, penúltima não, né? Última posição do nosso vetor, ok? E aí tá pronto, copiado e colado, né? Mas aqui a gente já consegue testar e ver se agora todo o nosso CPF é um CPF, pessoal, válido, ok? Inclusive aqui, deixa eu pegar um CPF desconhecido para fazer dois testes.
E como é que eu gero, né, pessoal, um CPF? Já falei isso para vocês ali na aula passada, né? Mas basicamente a gente gera 9 números aleatórios, ok? Com esses 9 números eu consigo gerar o primeiro dígito. Quando eu gerar o primeiro dígito, eu vou lá e concateno com os 9 primeiros, viram 10. Faço a mesma coisa, né? E aí gero o segundo e concateno lá. E se quiser formatar aqui com pontos e traços, ok. Ok? Mas para gerar um CPF a gente pode fazer dessa maneira. Só copiar aqui, beleza? Então vamos lá, opção 1, tanto faz, vou primeiro testar com o meu, ó, cliente cadastrado com sucesso, listo, CPF está lá, vamos tentar cadastrar com o mesmo CPF, ó, já existe, beleza, ele valida, né, é um CPF válido, mas já existe, e aí, vamos ali, ó, com o CPF e com máscara, né? Ó, cliente cadastrado com sucesso. Vou lá mostrar e tá lá. Ó. Com máscara também, né, pessoal? Porque esta máscara, esta formatação, ela é só removida aqui, ó. Ok? Então veio uma string para nós e eu removo, né, esta formatação aqui. E aí, ó, o que fica dentro do objeto C permanece intacto. A gente está passando para cá e manipulando lá, mas ele não altera, obviamente, no objeto de origem. Por isso que a gente tem, né, neste caso aqui, uma com máscara e a outra sem. Beleza? E aí fechou, pessoal. Aí a gente termina de validar o CPF. Novamente, pessoal, como eu disse, só lógica de programação, né? Aqui não está envolvendo nada com relação a orientação a objetos, a coisas que sejam diferentes de lógica de programação. E com toda aquela base lá de Java também já era possível fazer isso daqui. Claro que uma outra coisa muda, mas o resto é muito parecido, pessoal, com o que já foi visto. Beleza? Dá para usar o mesmo para validar o CPF do funcionário? Dá, né? A ideia, obviamente, como eu disse, né? Fazer um código bacana, né? Aqui a gente tá simplesmente desenvolvendo e depois a gente vai refatorar, e a partir do momento que refatorar isso, este mesmo método pode ser utilizado sempre que for necessário validar um CPF. Beleza? Pessoal, aí é o seguinte, né? Vamos fazer o intervalo. E aí na volta do intervalo, pessoal, eu vou deixar mais um tempinho. Então vamos fazer o seguinte, né? O intervalo voltamos ali às 5 para as 10, 10 para as 10 mais ou menos. E até 10h15, ok? Então vamos voltar a conversar 10h15. Né? O que eu quero que vocês façam? Que é o processo que a gente vai fazer depois. A gente vai conversar ali depois do intervalo e desse tempinho aí já para fazer esse exercício. Quero que vocês olhem para o código de vocês, ok? Se tá igual ao meu, né? Então a gente vai precisar fazer as mesmas coisas. Se não tá igual ao meu, olhem para o código de vocês e anotem num papel, num bloco de notas, aonde vocês quiserem, quais são os passos, né? Ou o que vocês acham que vai ser necessário fazer, né? Neste código para que a gente consiga refatorar ele, melhorar o código, organizar em camadas, né? Separar em mais arquivos, né? E todas essas questões. Então, quais seriam os passos que vocês, né, fariam para refatorar este código, né? Refatorar, né, pessoal, é sempre pegar o código e melhorar, né, o código, seja, né, porque isso daqui, por exemplo, tá horrível, né, essa questão aqui, né, dá pra gente fazer em uma linha tudo isso daqui, ou refatorar pensando na estrutura do projeto, vamos separar em camadas, também é uma refatoração. Então sempre que a gente refatora, significa que basicamente a gente está melhorando o código. O código funciona? Funciona, mas ele está muito ruim, ok? Então eu quero que depois do intervalo, pessoal, vocês utilizem esses 15 minutinhos, 20 aí, após o intervalo, não é para fazer, né? Mas simplesmente para anotar o que vocês fariam para refatorar e melhorar este código. Daí na volta, pessoal, a gente vai conversar.
vamos, né, ver o que precisa ser feito e o tempo disponível que vai sobrar ali uns 40 minutos mais ou menos, para que vocês daí, depois que a gente, né, faça esse exercício junto, que é analisar o código e ver o que precisa ser mudado, aí o tempo que vai sobrar é para vocês fazerem essas questões. Na próxima aula, pessoal, segunda-feira, eu entro, né, fazendo essa refatoração do código, ok? E aí o tempo que depois, né, ficar disponível para a gente dentro de aula, né, vai ficar daí para implementar as próximas funcionalidades, obviamente antes da venda, que é toda a parte de produto e toda a parte de funcionário, beleza? Mas aí a gente conversa isso um pouquinho mais para frente. Então vamos fazer o intervalo agora. Quando voltarem do intervalo, faço esse exercício apenas para anotar os pontos da refatoração e na sequência, pessoal, a gente conversa para fazer isso daí junto, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, só gritar aí. Depois do intervalo eu já aviso quando voltei e aí a gente já vai conversando. Vamos lá então, pessoal. Galera, então como eu tinha comentado, vamos conversar aqui sobre o nosso código, sobre o que a gente tem até agora. E o que a gente vai precisar refazer, né? Refazer não, né? Porque a gente vai fazer, não, né? Tudo bem que o código já tem, mas a gente vai refatorar, né? Então a gente vai. A ideia agora deste exercício é que a gente melhore a qualidade do nosso código. Com relação às funcionalidades, né, da aplicação, elas vão continuar da mesma forma, vai por enquanto só cadastrar e listar os clientes ali, mas isso vai, né, ficar bem melhor escrito aqui na nossa aplicação. Então eu vou anotar, pessoal, como eu disse com vocês aqui, eu vou inclusive criar um arquivo TXT aqui no projeto, depois no final aqui já faço o commit e vai junto com esse arquivo. Vamos conversar sobre o que precisa ser feito e depois, né, dessa conversa com os pontos todos anotados ali, aí o tempo que vocês tiverem aí na sequência vai ser para realizar esta refatoração, ok? Porque muitas das coisas, né, ou quase tudo é de coisas que vocês já viram aí nas outras disciplinas. Daí no começo da próxima aula a gente vai fazer toda essa refatoração junto, para obviamente a gente tem um padrão aí dentro da nossa aplicação. Então, só para que a gente tenha, pessoal, isso anotado, né, aqui inclusive dentro do projeto mesmo, depois se vocês precisarem pegar lá do Git, vai ter esse cara lá também. Eu vou criar um arquivo texto aqui, dentro do nosso projeto. Se não quiserem criar no de vocês aí não tem problema, é só para a gente deixar anotado todas as questões aqui. Vou dar um nome aqui, ó, de to do para o nosso arquivo. Colocar aqui que vai ser, né, a refatoração do nosso código e vamos lá, né, pessoal? Vou colocar aqui como se fosse, né, marcar xizinhos ali. Depois, quando a gente for fazendo, a gente vai colocando xizinhos aqui para ver que foi feito. Mas vamos olhar, pessoal. Vou fechar inclusive aqui ó, as classes que estavam abertas, o cliente e o program, que é a única coisa que a gente tem. E vamos olhar para a nossa aplicação, pessoal, mas não para o código dela por enquanto. Vamos olhar para a estrutura dela, né? Então está aqui o nosso projeto, a solução, o projeto e aqui a nossa aplicação, né? Olhando para ela, pessoal, para a aplicação, para a estrutura da aplicação, ainda não é código, depois a gente vai para o código. Pergunta, o que vocês fariam olhando para a estrutura desse projeto aqui, né, o que vocês fariam ou o que a gente poderia fazer para melhorar a estrutura do nosso projeto? Como é que a gente poderia melhorar essa questão aí? Camadas, ok, podemos trabalhar em camadas, transformar o projeto em MVC ou em outro padrão de software, ok, né, dá para a gente separar os métodos em outras classes, né, como modelo, view, controller, né, então, principal questão, né, pessoal, e isso obviamente que se encaixa dentro de padrões de projetos ou de arquitetura de software, né,
existem não existe só um, né? Existem vários padrões de arquitetura de software, né? Existe o MVC, existe o DDD, e, se a gente for falar, existem alguns. Né? Então, o interessante, a primeira questão é a gente visualizar que isso precisa ser separado em mais camadas, e camadas são pastas, né? Dentro da nossa aplicação, para que a gente consiga organizar melhor as coisas. Até porque no nosso dia a dia a gente também trabalha assim, né? Então, quando a gente vai colocar lá um arquivo, né, vai criar um arquivo para alguma coisa, a gente salva dentro de uma pasta, porque fica depois, obviamente, mais fácil de encontrar. Então, num primeiro momento, pessoal, para essa aplicação, tá aqui, né? A gente vai trabalhar com o padrão de arquitetura MVC, né, para esses projetos locais que a gente está desenvolvendo, console e depois WPF. Depois a gente vai trabalhar com uma outra arquitetura de projeto também, mas por enquanto o que a gente precisa fazer é a separação, né, do nosso projeto em camadas, e o que a gente vai utilizar né, no começo é o padrão MVC, por mais que o controller, pessoal, especificamente para os projetos console e WPF, talvez a gente não coloque, depois eu vou explicar por quê. Né? Mas a gente precisa pelo menos separar aqui no mais básico de todos, que é, né, no modelo, numa view, e nas outras camadas que de repente a gente precise dentro da aplicação. Então a gente precisa separar em camadas, podemos começar utilizando o MVC. O que acontece, pessoal? Para a gente separar um projeto em camadas, né, a gente vai adicionar dentro do projeto, ó, eu só vou fazer este exemplo para mostrar aqui uma questão bem importante, criar uma nova pasta. Né? Então aqui a gente vai criar uma nova pasta, beleza? Vamos dar o nome da pasta aqui de views, né, que é a nossa camada de visualizações, que seriam ali, né, se fosse uma aplicação web, as páginas, se fosse uma aplicação WPF, os formulários, né? Aqui a gente tem a classe mesmo, né? Por enquanto só a program, ok? Beleza. Então a gente basicamente precisa fazer o quê, né? Pegar e trazer esse cara para cá. Ah, professor, beleza, já separamos aí o projeto em camadas, e daí as próximas classes que eu for criar eu vou adicionando ali dentro. É isso? É isso. Só que tem uma questão bem importante aqui, pessoal, quando a gente trabalha com o Visual Studio, que quando a gente faz essa situação que eu acabei de mostrar para vocês, que é criar uma camada e puxar, né, o arquivo para dentro dela, fisicamente o arquivo está lá, ó. Se eu pedir para abrir a pasta, ó, o arquivo está ali, ó, program.cs, dentro aqui, ó, do views, venda, parará, bonitinho. Mas, pessoal, pro nosso projeto, né, em termos de programação, este cara não se encontra ainda dentro da pasta. Ah, professor, mas você puxou para lá. Puxei. Mas no projeto ele continua no mesmo lugar que ele se encontrava antes. Aonde? Na raiz do projeto. Ah, professor, mas ele está dentro da pasta. Tá. Mas olhando para isso que a gente tem aberto aqui, pessoal, onde é que vocês acham que a gente define em qual lugar, né, o arquivo ele tem que ficar? Olhando para isso daqui que está aberto ali no program, onde vocês acham que fica definido aonde esse cara se encontra dentro do nosso projeto? No namespace, exatamente. Então aqui no namespace, pessoal, é onde a gente define onde esse cara se encontra. Vendas console, ó, este cara aqui, ó, se inclusive eu passo o mouse em cima, ó, ele coloca ali, né, vendas console. Toda vez que mostra aquele íconezinho das chaves ali, né, significa que é um namespace, um lugar no meu projeto, né? E aí, ó, vendas console é esse cara. Então, quando a gente tem esse processo de modificar um cara de lugar, eu tenho aqui na mão, ó, dizer onde ele se encontra. Então, agora sim, o program se encontra dentro do vendas console. Ó, se eu pegar aqui, ó, vendas console, ponto, agora aparece views. Ok? Antes, ó, se eu não tenho isso, por mais que eu tenha criado a pasta, ponto, ó, não tem. Ok? Então tomar cuidado que quando a gente modifica um cara de lugar, a gente obrigatoriamente precisa colocar ele na mão, então esse é um ponto importante. Né? Só estou mostrando aqui porque eu sei que se vocês fizerem isso, bem provavelmente esse cara vai faltar.
Mas ok, este é a única coisa que eu vou programar agora com vocês, porque daí todo o trabalho da sequência vai ficar para vocês fazerem para a gente continuar lá na segunda-feira. Mas a primeira questão é, vamos separar os nossos projetos em camadas. Em qual? Por enquanto vamos trabalhar aqui com o MVC e, né, as demais camadas que vocês venham a enxergar que seja necessário dentro de um projeto. Dificilmente, pessoal, um projeto ele segue somente aquele padrão de arquitetura de software, né? Geralmente é uma mescla para a gente conseguir adaptar, dependendo do contexto que a gente se encontra, do projeto que a gente está desenvolvendo. Então a gente vai começar com o padrão MVC e o que a gente identificar na sequência. Beleza, então a arquitetura a gente já sabe que isso daqui tá uma bagunça, por enquanto tem pouca coisa, né? Mas depois vai crescer bastante. E a gente precisa basicamente colocar um cara dentro de cada pasta. E obviamente colocar dentro do lugar, né, correspondente a isso, né? Ok. Depois, pessoal, vamos pegar aqui, ó. A gente já vai lá no programa. Vamos pegar cliente. Olhando para cliente, pessoal, e, né, também lembrando aquilo que já foi visto em Java, olhando para cliente e agora para o código, né? Agora para o código do cliente. É isso que a gente está vendo aqui. Teria alguma coisa que aqui a gente precisaria mudar no cliente para, sei lá, de repente levar para alguma outra classe? Ou vocês acham que o que a gente tem aqui dentro desta classe de cliente, né, que vai ser uma classe de modelo lá da camada de models, né, olhando para isso daqui, vocês acham que tudo isso daqui já está no lugar correto? Né? Tá no lugar correto ou não? Vocês acham que a classe de cliente está ok? Ou a gente precisa fazer mais alguma coisa com ela, refatorar alguma coisa e tudo mais? Sim, não, talvez. Gente, vamos lá, galera. Não sei se está todo mundo dormindo, se não, mas conversem comigo, né? Senão parece que eu estou dando uma palestra e não uma aula. Creio que não precise refatorar, acho que não, ok. Pessoal, olhando para essa classe aqui, se a gente até abrisse lá um Eclipse da vida, lá dos projetos anteriores, aqui tá ok, né? Aqui a gente já criou ok da maneira correta, né? Porque aqui a gente tem os atributos que são referentes à nossa classe de modelo, o construtor que constrói o objeto desta classe aqui e o toString que é para imprimir. Então, com relação ao código do modelo, tá ok. Talvez nos próximos a gente não precise nem do construtor aqui, né? Ou precise, vamos analisar, né? Ou talvez não precise de um toString, ou talvez precise, também tem que ser analisado, né? Mas aqui está tudo ok. Então a gente já criou uma classe de modelo, né? E ainda não vimos tudo com relação à orientação a objetos aqui no C Sharp, vamos ver mais para frente. Mas aqui está ok, né? O código dessa classe aqui de cliente ela está ok, é basicamente só colocar ela dentro do lugar correto. E o nosso maior problema, pessoal, como já imaginávamos, estar na nossa classe Program. Vou tirar aqui esse cara que não vai mais precisar, né? Como a gente está versionando lá pelos commits, né? Versionamento, né? A gente está realizando os commits, nos commits anteriores isso daqui vai ficar. Mas o nosso grande problema é aqui, né? Nosso grande problema é nessa classe aqui, porque tem muita coisa aqui, né, que não deveria estar aqui, mas por enquanto está para que a gente consiga realizar este exercício. Pergunta, pessoal, qual é a primeira coisa que vocês fariam na classe Program? Né? Preciso melhorar. O que a gente sabe que vai acontecer aqui é a remoção de algumas coisas daqui, né? Porque tem muita coisa. Então a gente vai remover para colocar nos lugares corretos e vamos melhorar o código também. Mas olhando para isso daqui, pessoal, qual é a primeira coisa que vocês fariam aqui? Vamos pensar na seguinte maneira: se isso fosse uma aplicação web, ok? Que é uma aplicação que vocês já desenvolveram. Quantas páginas teria na aplicação web se fosse fazer a mesma coisa que a gente fez aqui? Exatamente a mesma coisa. Quantas páginas mais ou menos a gente teria numa aplicação web para essas mesmas funcionalidades? Quem me diz lá?
umas 3. Por aí, uma de cliente, né? A gente poderia ter uma página principal, né? Tudo bem que numa aplicação web a gente tem uma barra de navegação, então talvez essa principal não precisasse existir, mas sempre tem uma página principal, então a ideia é ok, tá certa. Então talvez a gente precisasse de uma página principal, né? De uma página para o cadastro e de uma página para listagem, né? Dificilmente a gente faz isso tudo dentro de uma página apenas. Até daria, né? Mas aonde cadastra já lista, aí até ok. Né? Mas depois o que eu quero falar aqui é que a gente vai ter, por exemplo, funcionário, vai ter produto, vai ficar tudo na mesma página? Não. Né? Então, da mesma forma, pessoal, que a gente não cria uma página inteira para uma aplicação web, obviamente dependendo da aplicação web, né? Aqui a gente não vai ter apenas, pessoal, uma classe, né, que vai trabalhar com a interação com o usuário, né? Ou seja, não vamos ter program apenas dentro de views. Então a gente tem que separar as funcionalidades, né, cada case em páginas não, né, em classes de visualizações diferentes, né, para que cada classe faça somente aquela funcionalidade. Então o que a gente precisa fazer é separar as funcionalidades em views diferentes ou novas. Ok? Professor, mas como é que eu faço isso? Basicamente, né? Claro que vai ter que implementar isso, mas é basicamente fazer isso daqui, ó. Tira tudo daqui e chama um método que executa e que vai abrir lá tudo que está aqui dentro, ok? Então é essa a ideia, né? Por enquanto, no primeiro momento, tira tudo isso daqui e joga para outro lugar. Cria uma classe lá, cadastrar cliente, dentro das views, que vai ser a página do cadastro. Cria uma outra classe, que vai ser a listagem, que vai ser a página da listagem dos clientes. E aí a gente vai ter uma classe, porque aqui é a classe, né? Não é página, não é nada HTML, não é um formulário. Então a gente vai ter uma classe para cada visualização, né? Para cada visualização ali que a gente tem aqui, para cada case, na verdade. Beleza, né? Então essa é a segunda questão. Aí, pessoal, continuando, vamos aqui, né, de forma vertical, continuando aqui, né? Vamos dizer que separamos já tudo isso daqui para outro lugar. Show de bola. Aí a gente entra, pessoal, aqui, ó, neste if, que é o nosso método que desenvolvemos agora, que é o validar CPF, que ele está aqui embaixo. Claro que se eu remover tudo isso daqui, né, toda essa parte daqui, este método que está aqui, ele já não vai ser mais útil aqui, né? Então eu vou ter que criar uma maneira de resolver essa situação. Então eu vou pegar este cara e vou levar lá para minha página de cadastro de cliente, né? Para minha classe de cadastro de cliente, certo? Não, porque lá você só vai ter a sua visualização, a sua classe de visualização. Pergunta pessoal, vou levar o validar para algum lugar que por enquanto não sabemos. Para onde levamos isso? Para onde que poderíamos levar? Validação de CPF. Pessoal, talvez dentro de tudo que a gente tem em arquitetura de software e de tipos de padrões de arquitetura e tudo mais, esse é o cara que mais dá pano para manga, que mais tem discussão, né? Que é o que? Aonde é que a gente leva as nossas regras de negócio? Para onde é que a gente leva isso, né? Para onde que isso tem que ficar no meu projeto? Ok? Porque, por exemplo, quem disse que tinha que validar o CPF fui eu. Eu, neste caso aqui, sou o cliente de vocês, ok? E tudo que o cliente pede, né, pessoal, com relação a esse tipo de coisa, são regras de negócio, assim como fui eu que disse que não poderíamos clientes com o mesmo CPF numa lista. E para onde é que a gente leva isso, né? Então, há muita discordância, na verdade, pessoal, no meio
dos desenvolvedores, para onde que a gente leva isso. A única coisa aqui, pessoal, para nós aqui, como não é uma disciplina de arquitetura, né, de projeto, mas claro que a gente vai colocar as coisas no lugar correto, a única coisa aqui é que a gente não pode deixar isso na view. Ah, professor, mas para onde que a gente leva? A gente poderia criar, pessoal, uma camada só de negócio, para ficar fazendo regras de negócio. Então, quando tiver, chama essa camada de regras de negócio, ok? Como, pessoal, o CPF, ele é um atributo de cliente e eu tenho o set CPF. Ah, professor, mas a gente não tem o set. Tem, tá aqui, ó. Set CPF. Tudo bem que a gente está utilizando ele da forma mais simples possível. Coloca lá. Mas eu já mostrei para vocês que tem, e depois a gente vai ver, né, os outros props aqui, ó, que são maneiras diferentes de criar o método do set e o método do get, ok? Então eu poderia criar ele de uma maneira diferente, onde eu pudesse escrever código lá dentro. E aí vai ficar muito similar com o que a gente tinha lá no Java. Eu tenho como se fosse um método e eu posso escrever o código lá. Poderia levar este cara para dentro do set CPF? Poderia. E aí, quando eu vou fazer, né, o armazenamento aqui, cadê? Aqui. Quando eu vou armazenar alguma coisa, eu poderia dar um retorno, ok? E verificar. Então, eu poderia, neste caso, colocar dentro do set, poderia criar uma camada de negócios, poderia criar uma camada também, pessoal, de utilidades, né, dentro da nossa aplicação, para a gente definir essa questão lá dentro, ok? Então, poderíamos, sem problema nenhum, né? O que não pode, pessoal, é deixar um lugar, né, que ele não pertence. Então, validação não pertence a view. Vamos criar uma camada de utilidades para fazer isso? Vamos criar uma camada de utilidades, mas como eu disse, essa questão de regras de negócio, se vocês procurarem, pessoal, e isso é um negócio que eu vou procurando direto para ver como que o pessoal está fazendo e tudo mais, né? Regras de negócio, arquitetura de projeto, né? Vocês vão ver que, não dessa forma, né? Mas a procura, mas bem próximo a isso, vocês vão ver que muita gente fala uma coisa, outras falam outra e por aí vai. Com relação ao get to set, pode falar, Áuzio, pode falar, ok? Mas o que então a gente precisa fazer, pessoal, é remover este método de validação do CPF, separar, para algum lugar. Eu vou colocar na camada de utilidades, como a gente fez lá em Java também, ok? Então, precisamos separar. Dessa forma, simplificar como faço o getSet nas outras classes. Qual a diferença em relação ao Java? Como acesso aos atributos? Como assim nas outras classes? Por exemplo, na de funcionário, você está falando? Quando a gente criar uma classe de funcionário, uma classe de produto? A mesma coisa. Você vai criar uma classe, né, o nome dela vai ser funcionário, e ela vai ter o seu get. Então, mas, por exemplo, a gente vai ter o funcionário, ok? E o funcionário vai ter o nome. Ou quando eu tiver um objeto dentro do outro. Por exemplo, venda vai ter cliente, é isso? Isso, professor. Quando eu for acessar numa outra classe, eu quero fazer o get, puxar, tá? Uhum. E depois como é que eu faço isso? Qual que é a diferença pro Java? Cara, a diferença para o Java é só de sintaxe, né? Antes a gente tinha o método explícito lá, né? O get e o set, ok? Agora, desta forma, né? E das outras também a gente vai acessar da mesma maneira, por mais que seja criado de maneira diferente, a gente vai utilizar o get e o set exatamente como a gente viu aqui, ó. Neste caso, ó, por exemplo, c.nome. Aqui já está sendo utilizado o set. Ah, professor, mas a gente não explicitou que é o set nome. Não, porque em C# não precisa. C# ele entende que toda vez que você tem um atributo que tem get e set, veja ali, né? E você faz esse atributo receber, ele automaticamente passa pelo set. E fechou. Eu não preciso, né, dizer que eu quero utilizar o set para jogar o que vem lá do teclado. Não precisa. É só fazer o atributo, receber, e aí a gente já está utilizando o set.
Assim como ó, aqui eu já estou utilizando o get. Ah, professor, mas não tem um get CPF? Não, mas aqui ele está entendendo que a gente quer pegar a informação, ok? Então sempre que a gente for pegar a informação e não me importa o que eu vou fazer com ela, né, para o C Sharp tanto faz o que você vai fazer, ele já está acessando o get. Então não tem mais a forma explícita de trabalhar com o set, com o get, como tinha em Java, ok? Se ele receber, que é o sinal de igual, quando recebe alguma coisa, set. Se a gente pegar a informação para qualquer coisa, get. E a gente, né, e a gente não, né? O C Sharp abstrai isso para nós. Não tem ponto get e não tem mais ponto set. Internamente, o C Sharp faz isso para nós, né? Isso acontece internamente, mas para nós fica dessa maneira mais abstrata. A gente trabalha como se fosse uma variável, mas no final das contas, por trás dos panos, o C Sharp está trabalhando para nós para fazer dessa maneira. E tanto é como eu disse lá quando a gente estava fazendo isso daqui, né? Vejam que aqui não é mais privado. E orientação a objetos diz que tem que ser privado. Ah, mas o C Sharp muda o que a orientação a objetos diz? Não, de forma alguma. Então o que fica público aqui é o get e o set. E internamente, né, então novamente o C Sharp abstrai isso para nós, esse cara aqui está privado. Então quando a gente utiliza, né, o atributo aqui, você não está utilizando ele de forma direta, você está utilizando via set, via get, mas internamente o C Sharp vai lá e faz uma mágica que para nós parece que não está acontecendo isso, ok? Maravilha, de nada. Aí, então a gente precisa separar o método de validação do CPF, pode ser num útil, pode ser numa camada de negócio. Ah, professor, na minha empresa a gente trabalha numa seguinte situação, quer mostrar aqui, quer falar, podemos ver também, não tem problema nenhum, né? Então, existem os padrões, pessoal, mas dificilmente a gente segue só um, é geralmente uma mescla para adequar ali ao contexto, né? E ao final o pessoal enxerga que seja melhor para aquela aplicação, ok? Beleza, separamos o método de CPF, vai para algum lugar, show de bola, quando precisar chama desse algum lugar e vai funcionar. E aí agora a gente entra aqui, né? Entra nessa questão que é onde a gente está cadastrando o cliente, né? Para cadastrar o cliente, claro que nós temos toda essa regra de negócio aqui, né? Mas o que acontece, pessoal, é que nós adicionamos o cliente dentro da lista de clientes e essa lista de clientes, ela está aqui na view. Ou seja, não é aqui que esse cara tem que ficar, né? Só um pouquinho, eu vi que deu uma travada ali, acho que voltou. Deixa eu só ver se vai estabilizar. Acho que voltou. Então, o que de longe, pessoal, não pode acontecer, imaginem novamente, isso daqui é um HTML. Não é, mas vamos imaginar que é. Dentro do meu HTML, eu guardo o meu cliente? Não. O HTML vai servir só para listar o que vai vir depois, ou vai ter os campos para eu poder cadastrar. Mas ele não guarda nada. Ele é só a interface com o usuário, né? Então, isso não pode estar aqui. Ok? Então, eu tenho que levar isso para um outro lugar. Ah, professor, para onde que vamos levar? Aí também há várias formas de trabalhar. Num primeiro momento, pessoal, a gente vai trabalhar com a camada DAO. Num segundo momento, nas aplicações web, né? DAO para a gente continuar trabalhando do jeito que estava, mas quando a gente entrar na parte do desenvolvimento web, a gente vai olhar um outro padrão, né, de manipulação de dados, que é o padrão de repositórios. Mas, num primeiro momento, o que a gente precisa fazer vamos anotar ali, separar. O que a gente precisa fazer é separar, né, ou criar uma camada de manipulação dos dados. Ok? E o que é a manipulação dos dados, pessoal? Vejam que... Toda hora eu aperto Alt Tab. Vejam que
A manipulação dos dados, não estou falando disso daqui. Isso daqui tem que acontecer dentro da visualização. Isso daqui o quê? Imprimir mensagem, né? Pedir as informações, tudo isso daqui tem que estar dentro da camada de visualização. Mas adicionar, né? Percorrer aqui para verificar se existe, listar, né? A listagem tem que acontecer, a impressão tem que acontecer aqui, né? Mas eu tenho que pegar esses dados de um outro lugar. Então essas operações, pessoal, que é o que a gente chama lá das operações de CRUD, nem sempre são só de CRUD, mas que seriam as operações que a gente faria em banco de dados. Aqui a gente não está trabalhando com banco, mas seriam as operações que faríamos lá, ou seriam basicamente os SQLs que a gente executaria direto num banco, né? Por quê? Por que é o SQL? Porque isso daqui está fazendo o quê? Está adicionando, então seria um insert. Aqui está o quê? Está buscando, então seria lá um select. Então essas operações, pessoal, elas não podem ficar aqui, né? Então a gente tem que tirar elas daqui e, novamente, pessoal, separar elas para uma camada de manipulação de dados, ok? E aí, pessoal, vejam o seguinte, né? Que se eu olhar para isso daqui, eu tenho várias coisas acontecendo aqui, né? Eu tenho primeiro uma verificação para saber se tem alguma coisa dentro da lista, depois eu percorro a lista para encontrar um cliente, depois eu adiciono ela. Então, isso daqui não vai sair tudo por um método só. Isso daqui pode ser quebrado em mais de 2 ou 3 métodos no mínimo. Para quê? Por quê, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Da forma que eu estou fazendo aqui, ó, toda vez que eu cadastro este cara, eu tenho que percorrer a lista para saber se existe um cara lá. Tá correto isso? Tá, porque essa é a regra de negócio. Pode melhorar? Dá para melhorar bastante. Mas toda vez que eu for cadastrar um cliente, né, eu tenho que verificar se tem alguém na lista. Mas isso daqui, pessoal, faz o quê? Isso daqui encontra um objeto. Isso daqui encontra um cliente dentro de uma lista. Será que eu não poderia separar isso só para um método que encontra um cliente? Por quê? Porque depois, será que eu não vou precisar disso em lugares diferentes da minha aplicação? Né? Quando eu for gerar uma venda, eu não vou precisar encontrar um cliente já existente? Já. Já não, né? Vou. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou precisar procurar o cliente dentro da minha lista em duas situações. Quando eu cadastro e quando eu vou fazer a venda. Só que se eu deixar dessa forma, eu vou ter este código aqui e eu vou ter que criar um outro método depois para procurar o cliente. Então, por que eu já não faço um método que procura o cliente e aí eu utilizo esse cara dentro do método? Ok? Então, dá para a gente separar essa questão aqui em várias outras, né? Em pelo menos mais 2 métodos, o mínimo que a gente precisa fazer. Então, um método que cadastra e um método que busca, por exemplo. Ok? E aí você utiliza essa busca dentro do cadastro. E aí, pessoal, para fechar, acho que a gente já anotou todos os pontos aqui, né? São macro refatorações, digamos assim. Cada uma delas vai ter coisas pequenininhas para a gente fazer ali dentro, né? Para a gente fechar aqui, ó, continuando nisso que eu estava falando, vejam que você não vai pegar tudo isso daqui, né, e jogar lá dentro da sua camada de manipulação. Por quê? Porque não é lá que você imprime alguma coisa na tela. Então lá você vai precisar de um método que disponibiliza a lista de cliente. Essa lista de cliente chega até aqui e aqui a gente percorre para mostrar. Okay? Porque o que acontece? Às vezes o pessoal fala, então eu vou tirar daqui, vou jogar lá na minha camada DAO e vou fazer lá. E daí aqui só chama o método. E aí o que acontece? Lá na camada DAO você está imprimindo. Não, camada DAO não imprime nada. Camada DAO manipula dados, ok? Então tomar cuidado, pessoal, para fazer essa separação de forma correta. Pessoal, então, como eu disse, essas daqui são as 4 principais, né, talvez, funcionalidades de refatoração, né, de melhoria de código que a gente pode fazer. Cada uma delas, né, vai, né, abrir em mais ramificações, ok? Por exemplo, métodos de validação de CPF, como eu disse para vocês lá, ó, dá para separar isso daqui
num método, isso daqui em outro, isso daqui em outro, criar um método para este cara aqui, que é executado 2 vezes para chamar o dígito 1 e dígito 2, ok? Então, cada carinha desse a gente pode ir separando, ok? Separando em mais pedacinhos para que ao final a nossa aplicação já tenha um formato bem próximo ao formato final, né, com relação à estrutura e forma que a gente vai escrever o código. Então, qual que é a ideia, pessoal? Este tempo que a gente tem agora do final da aula, para que vocês vão fazendo isso, eu vou parar a gravação da aula aqui, daí daqui a pouco já vou colocar o vídeo lá no YouTube e fazer o commit aqui da aplicação. Mas esses 40 minutos que a gente tem aí para que vocês façam e tirem dúvidas ainda na aula de hoje. No começo da aula que vem, segunda-feira, a gente começa por aqui. Então eu vou refatorar todo o código junto com vocês, a gente vai fazer isso junto. E aí ele já vai estar, como eu disse, próximo ao que a gente vai fazer tanto para produto e quanto para funcionário. Então na aula que vem, pessoal, após finalizarmos a refatoração, o tempo que irá sobrar vai ser para que vocês desenvolvam as 4 próximas funcionalidades da nossa aplicação, que é o que? Cadastrar funcionário, cadastrar produto e listar produto. Por quê, pessoal? Porque lá na quarta-feira que vem, né, se tudo der certo, né, não tivermos nenhum contratempo, quarta-feira que vem eu inicio a parte da venda. Ok? Ah, professor, mas e a parte do funcionário e do produto? Essa daí eu não vou fazer com vocês, justamente por quê? Porque é igual a cliente. Fizemos o do cliente, vocês replicam isso daí para produto e para venda. Para venda não, para produto e para funcionário. Então, quarta-feira que vem, pessoal, quando eu começar a aula, a minha aplicação já vai ter tudo isso, né? Já vai ter toda a parte de cliente, toda a parte de funcionário e toda a parte de produto. Ok? E isso não vai ser comitado antes, né, no repositório, justamente para que vocês façam esse exercício. Depois, claro que quando a gente fechar essa primeira parte lá da quarta-feira, daí depois eu faço o commit com tudo isso lá. Ok, pessoal? Então já temos aí o plano para pelo menos mais uma semana e bem provavelmente fora essa semana que entra aí, na outra a gente já finaliza este projeto em console. Daí a gente vai falar já do projeto final da parte 1, daí vamos entrar na parte de banco de dados e tudo mais, mas a gente já está um tanto quanto próximo aí à finalização deste projeto, né? A gente demora um pouquinho no começo, mas depois a produção dele vai ser bem rápida, porque com isso que a gente fez já dá para quase finalizar o projeto. Beleza, então, pessoal, vou parar aqui então a gravação, obviamente estarei por aqui, se precisarem de alguma coisa me deem um grito, temos esses exercícios para fazer e na sequência já disponibilizo tudo lá para vocês. Valeu, pessoal, um abraço para quem vai, que eu sei que alguns vão, e quem precisar, né, me chame aí que eu estarei disponível aí para tirar as dúvidas, beleza?